Recentemente aí nós vimos aí divulgada a decisão do filho de Christian Cravinhos de solicitar aí que o nome do pai, no caso Christian, fosse retirado de seus documentos oficiais. Nós procuramos aqui a doutora Veridiana e vamos tentar entender aí quando e por que isso é possível, doutora. Olá, Valéria. Olá a todos que estão nos assistindo. Como você já mencionou, recentemente nós tivemos uma decisão de anulação de paternidade pedida aí pelo filho de Christian Cravinhos. Essa anulação de paternidade, ela basicamente desvincula de forma definitiva essa filiação de todos os registros, então, do filho de Christian Cravinhos, para que não conste mais de forma nenhuma essa filiação. Não são todos os casos em que a gente pode ter esse pedido de anulação. Tá? Ô, doutora, para as pessoas entenderem, esse caso é um caso aí relacionado à morte aí dos pais de Suzane von Richthofen, onde o Christian teve participação. E isso criou, talvez, muitos constrangimentos aí para esse filho. Isso. Inclusive, foi um dos motivos em que ele pediu essa anulação. Além da questão da falta do vínculo afetivo, que ele nunca teve, afinal de contas, o Christian foi preso, ele tinha 3 anos. Então, o Christian não ofereceu nenhum amparo afetivo, material, e ainda assim ele teve uma repercussão, o filho do Christian, muito grande pelo crime midiático, né, que foi cometido pelo pai. Então, isso também foi considerado na decisão para anulação dessa paternidade. Quais seriam os passos para isso? O passo para a anulação da paternidade, você precisa entrar com um pedido judicial e ali você vai motivar, seja pelo abandono afetivo e material, que é o caso do filho do Christian, seja por uma falta aí de vínculo biológico, ou seja, você descobre aí depois de um tempo que você não é o verdadeiro pai daquela criança, e isso somente também não é motivo, porque a gente precisa analisar a questão afetiva. E nesses casos em que ocorreu com o filho do Christian, que aí nós temos também essa repercussão social muito grande, tá? Então não é apenas um motivo que levou essa decisão, tá? Nós temos aí acumulado o abandono afetivo, o abandono material e essa repercussão social muito grande e prejudicial para o filho. Bom, essas seriam então as possibilidades de se pedir essa anulação. É importante a gente mencionar também que o registro ele tem uma presunção de ser absoluto. Então, não são todos os casos que é possível a gente fazer essas alterações, até para que a gente tenha aí uma segurança jurídica. Então, nesse caso do filho do Christian, é um caso atípico, mas ele abre precedentes para que outras pessoas na mesma situação também possam ter aí uma decisão favorável. Bom, e a gente sabe também que o Christian recorreu aí. Como fica essa situação? O filho do Christian já tinha tido uma decisão favorável em primeira instância. Então, dessa decisão, o Christian recorreu para o STJ e o STJ ele confirmou a decisão de primeiro grau. Então, ficou aí definido que seria anulado a paternidade. Ainda cabe recurso, isso vai depender das estratégias do advogado do Christian, mas é uma decisão já de segundo grau. E por que o STJ deu esse entendimento? Valéria, o que motivou o STJ, e isso a gente pode falar através do voto da ministra Nancy, que foi a relatora, foi a falta do vínculo afetivo, essa questão de repercussão do crime cometido pelo pai. A criança ela teve que se mudar de escola por mais de 3 vezes, o bullying sofrido por ele, e não existe um vínculo que deu essa ligação entre os dois. Então, não há motivo para manter aí esse vínculo entre os dois. E é importante a gente falar também, Valéria, que normalmente esse pedido ele não é feito só pelo filho, ele pode ser feito pelo pai também. Nesse caso em específico foi o filho do Christian, mas pode ser feito pelo pai, pelo Ministério Público, e aí tudo isso depende do caso em concreto. E nesse caso, ele conseguindo aí essa retirada do nome aí, né, nos documentos oficiais, ele fica também, digamos assim, sem qualquer responsabilidade com esse pai futuramente. Isso. Essa decisão ela tem uma repercussão em várias outras áreas aí do direito. Então, no direito sucessório, por exemplo, em caso de falecimento do Christian, o filho dele não vai ter nenhum direito à herança e vice-versa. Também está desobrigado, numa velhice, de oferecer qualquer tipo de amparo para o pai, também do pai para com o filho. Então, a gente tem aí essas consequências e a maior de todas, que eu acredito que seja o objetivo principal do filho do Christian, que é retirar de forma absoluta qualquer vínculo com o pai.